Olá, gente, tudo bom? Começando mais um No Divã com Tateadas. Hoje, gente, um tema muito importante, tá? Que é a compulsão sexual. É muito importante deixar claro as diferenças entre safadeza, tá? Uma traição e uma doença que é a compulsão sexual. A gente vai entender tudo isso com uma pessoa que está aqui no meu divã e que é um compulsivo sexual. Obviamente, para preservar a imagem dele, a gente não vai estar mostrando o rosto dele, ok? Então vamos lá. Naldo, obrigada, viu, por estar assim falando sobre isso, porque eu acho super importante, né? Eu pensei assim, né? Talvez ajudasse, né, a mim mesmo soltar isso um pouco para fora, mas assim, e outras pessoas também, né, ajudam assim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu comecei o programa agora, né, falando sobre a questão da diferença do cara que trai, né? O homem que trai por safadeza e tem algumas amantes, e do compulsivo sexual. Eu acho que você, como tem a compulsão, me diz como é que você vê essa diferença. Eu acho que assim, a traição, ela se baseia mais assim, a mentira, assim, a que a pessoa, ela realmente, ela diz uma coisa para outra, só que ela não sente o que ela diz, aí ela procura em outra, e a traição às vezes pode estar usando por interesse. Já a compulsão, assim, é uma coisa mais complexa, porque a gente gosta da pessoa, conforme a gente vai se envolvendo, assim, a gente vai perdendo interesse e vai se sentindo um pouco frio por dentro. Ok, desculpa te interromper, você disse uma coisa importante aqui. A gente gosta da pessoa e a gente vai perdendo interesse. Gente, só uma aqui, o compulsivo, quando ele começa a criar intimidade com a pessoa, ele tem uma tendência a não querer ela sexualmente, tá? Ele busca um sexo por uma satisfação, mas aquele sexo que não seja com alguém íntimo. Eu sugiro para vocês o filme Shame, tá? Porque ele retrata muito bem o que é o compulsivo sexual. Voltando aqui, então, Naldo, você tem namorada, noiva? Sim, eu tenho uma relação, tenho uma noiva que eu comecei, assim, no período que eu dei uma melhorada, eu achei que estava bem, aí eu comecei a sair com a minha namorada e falei, acho que a gente já noivar e casar, eu achei que estava tudo bem, mas assim, quando eu estava no estágio de namorada, eu não sentia isso, mas quando virou noiva eu comecei a sentir um peso, assim, que me fez perder o interesse, assim, de uma forma, eu comecei a me sentir mais frio por dentro, morto, aí voltaram aquelas sensações de antigamente. Quer dizer, no momento que você sente que você realmente está mais próximo e gostando mais dela, Isso. a necessidade do sexo já diminui em relação a essa pessoa. Isso, eu não sentia mais aquela vontade, aquele famoso tesão, assim. Aquilo foi morrendo e não importasse, assim, o que ela tentasse fazer, desde motéis e fantasias, e não adiantava, eu sentia que estava muito próximo, assim. Quando está muito próximo, eu não sei nem definir, mas é como se fosse uma coisa assim, sem interesse. Ok. Me diz uma coisa, como é que é o dia a dia de um compulsivo sexual? Vamos pegar você. Como é que é o seu dia a dia? Bem, assim, eu tinha um trabalho, que a família tinha uma rede de lojas, eu acabei perdendo a loja que eu tinha que cuidar devido a essa compulsão toda. E aí minha noiva tem me ajudado, mas aí quando eu fico muito próximo eu acabei criando uma história que eu tenho um trabalho noturno de segurança, às vezes de barman, para poder escapar durante a noite e conseguir novas mulheres, assim. Você criou uma mentira com a sua noiva para poder se encontrar com... Essas mulheres, quando você fala outras mulheres, você se refere a mulheres que você encontra onde? Internet, aonde? Desculpa, então, internet, são mulheres de programa. Quem são essas mulheres? Então, eu tenho dois casos no Tinder, aí eu uso também aquele Badu, o Not, mas a maioria dos casos são prostitutas, e já ocorreu até de mulheres moradoras de rua me
mendigas assim também, que aceitaram um preço mais baixo quando eu estava com menos dinheiro, por valores de Tá, num desespero, quer dizer, você chegou até a fazer essa proposta aí. Isso. Mendiga. Isso, e eu fico rodando assim pela noite e é difícil porque eu acabo vendo sexo em tudo e tudo tem a ver com sexo. Até eu evito às vezes olhar assim para as mulheres assim quando vem essas coisas e tal, é porque tudo tem uma coisa sexual assim, coito e sexo e é difícil. Você falou uma coisa interessante, você citou vários sites, né, Badoo, Tinder. Você acha que esse excesso de tecnologia que a gente está tendo, né, essa possibilidade que você tem de ter a pornografia de uma forma muito mais fácil, isso aumenta a sua doença? Acho que vemos sim, porque nos últimos tempos, apesar de não ser muito velho, eu percebi que essas coisas aumentaram, porque antes a gente tinha só recorrendo que plataformas assim como o Orkut, que ficava muito público, até o Facebook e tal, mas agora a gente tem a capacidade de ter um pouco mais de privacidade, assim, e ninguém percebeu o que a gente está fazendo e marcar coisas assim, em qualquer horário, conversar. Eu acho que isso contribui muito também. Você consegue acessar a pornografia até do seu próprio celular e eu também um vício meu, é uma coisa muito complicada, assim, parece que desenharam tudo para quem tem esse problema para poder se afundar mais, é uma coisa complexa. Sim, o mundo ele praticamente vende sexo a cada esquina, isso, né? E para você deve ser muito complicado mesmo. Você sofre sendo compulsivo? Estou te fazendo essa pergunta porque muitos homens vão assistir essa entrevista e vão falar, pô, o cara tá com sei lá quantas mulheres e tá reclamando, né, não sei o quê. Explica qual é a sensação de ter isso como compulsão, de ter o sexo como uma compulsão. Bem, deixa eu ver como é que... Assim, você, por exemplo, vindo pra cá, pra rua, eu andava pela rua e aí, assim, você sempre olha para as mulheres assim, geralmente pros decotes, pras curvas, pra bunda e você fica pensando várias coisas. Aí eu olho para outro cara passando e vejo que ele não olha do mesmo jeito que eu olho. E às vezes você vai procurar um emprego e tem essa sensação também, é muito horrorosa. Isso dá o tempo todo em você. Isso. E aí, por exemplo, a família tem uma rede de lojas, eu ia administrar uma loja e minha família acabou descobrindo e acabou tirando isso de mim e colocou como primo meu. Aí eu olho meu primo e vejo que ele não tem esse problema, que se ele tiver uma funcionária ou alguma cliente isso não vai acontecer e dá uma dor tão grande você saber que outras pessoas conseguem fluir sua vida normal, assim, fazer outras coisas além do sexo e você fica nessa coisa tão complexa. Você sofre, quer dizer, existe um sofrimento no momento em que você percebe, nossa, eu estou transando com uma mulher atrás da outra e essa minha ansiedade não está passando. Existe esse sofrimento? Sim, porque você vê que às vezes as pessoas conseguem fazer outras coisas, assim, né? Trabalhar, estudar, ter uma vida social e fazer uma atividade de lazer em algum lugar, assim, no cinema, no show, no parque. Nem isso você consegue, quer dizer, nem esse lazer você consegue ter porque não. Você já teve algum momento na sua vida onde você conseguiu se libertar desse vício? Então, foi o que a gente tinha conversado, né? Foi a famosa troca. Quando isso começou, eu tinha aquela famosa olhada no espelho, que você me recomendado, que você me fala. Eu percebi o que eu estou virando, eu posso ser além disso, quem eu sou dentro de mim, buscar minha identidade, mas aí eu acabei tendo problema com álcool, acabava bebendo muito. E isso também é tão destrutivo quanto, né? Porque para poder tampar esse buraco, né? Esse vazio. Gente, isso é uma coisa que acontece muito em qualquer compulsão, tá? Seja sexo, comida, álcool, tá? Então, às vezes a pessoa se livra de uma compulsão, mas ainda ela tem, né, aquela sementinha aí que não foi resolvida, né, do problema.
Então, no caso aqui, ele larga o sexo, mas ele vai para bebida, né? Então não está resolvido o problema, né, Naldo? Então, quer dizer, você foi para bebida, então. Isso. Aí, Tá. aí novamente, depois de perceber, conversar assim, né, e tudo mais, aí eu tive essa sensação de novo. Aí nesse período de saída do álcool, né, acabei conhecendo, parece que foi minha namorada e minha noiva. Aí eu tive aquela sensação que quando eu tava assim com ela, namorando, cuidando lá da loja, que deveria cuidar assim, é que eu tinha melhorado, mas aí ela veio com essa conversa de noiva e aí começou tudo de novo Aí entrou a intimidade, aí você voltou à compulsão. E aí quando você voltou à compulsão sexual, você parou com a compulsão do álcool? Isso. Ok. Quantas mulheres por dia você tem uma necessidade, ou se você pudesse, você transaria com ela, inúmeras mulheres? Olha, eu não sei, eu acho que em torno assim, de mais de 7, 10, assim, se fosse possível. Quando eu não consigo, eu começo a me masturbar assim compulsivamente, eu chego assim a ter uma ejaculação e nem sentir prazer até chegar naquele número, é um negócio doloroso, sabe? Com certeza, muito doloroso. E vai um grande dinheiro assim com prostitutas e teve até aquela situação da ser moradoras de rua que eu comecei a pensar o que eu estou fazendo da minha vida e por que isso. Eu não sei, a única coisa que eu agradeço é por ter colocado uma criança assim no mundo, isso daria um peso tão grande apesar de tudo assim, sabe? Deixa eu te perguntar uma coisa pra gente fechar, mas que eu acho muito importante. Você pensa você usa camisinha nessa sua vida, né? Só de sexo? Você pensa na hora, você tá tão ansioso que em alguns momentos nem isso? Sinceramente assim, quando eu saio por aí, eu marco alguma coisa, eu sempre acabo levando, mas se a mulher assim faz exigência muitas vezes só durante o ato, assim, que dá um instante, isso se não for muito rápido, que às vezes é rápido, eu coloco, mas geralmente são as prostitutas que prestam mais atenção com isso, mas em várias situações eu me pus em risco de doenças e poder engravidar uma mulher é realmente muito difícil, assim, eu sempre faço exames, assim. Você faz sempre, tá? Ok, mais uma coisa, Naldo, pra gente fechar. Sim. Existe a culpa em relação à sua noiva por estar fazendo isso ou não? Existe o remorso? Sim, uma dor muito grande, assim, porque eu percebo que eu contei meu problema e ela confiou em mim e eu achei que a partir desse laço de confiança seria um passo para uma melhora e isso acabou não acontecendo. Isso me dá uma dor tão grande que você é capaz de, quando eu estiver aqui, saindo daqui sozinho, ninguém falando comigo, capaz que eu não sei, chore talvez, não sei, é difícil. Ok. Eu quero te agradecer muito, tá, por estar falando, por ter essa coragem de estar falando, porque isso alerta muitas pessoas a entenderem a doença e não enxergar isso, né, como só a safadeza. A safadeza existe, mas existe a doença, certo? Certo. E isso eu queria, né, talvez botando um pouco para fora, assim, de uma forma mais ampla, assim, né, se eu brincar, e outras pessoas vendo, eu sei que as pessoas olham assim seu trabalho, tem me ajudado assim, coisa da minha situação, que ajude, né? Seria bom. Muito obrigada, viu? Tá bom. Obrigado, eu agradeço também por tudo. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Esse é um tema super importante, né? Geralmente a gente não toca muito nesse assunto, o sexo ainda é um tabu, né? Infelizmente, mas é uma doença muito séria e ela pode levar à morte, ok? Então é isso, gente. Um beijo muito grande. Até a semana que vem.